Muito bem, graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Esse Deus que é fiel em todas as suas promessas. Esse Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou que pensamos. Um Deus que age e ninguém pode impedir. O Deus que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e deu a sua vida em resgate por nossas vidas. Eu quero louvar a Deus, engrandecer o seu nome, pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos mais uma vez juntos, e nós estamos vivendo em nosso ministério o ano da evangelização. Sábio é aquele que ganha almas. E nós queremos usar esse instrumento que Deus nos deu, que é a rádio na web, para cooperar com o reino de Deus, levando através dos microfones desta rádio na web uma mensagem evangelizadora, uma mensagem de edificação, uma mensagem de esperança, de fé, ao coração de cada um ouvinte da nossa rádio na web, nesse ano de 2014. Nós vamos trabalhar na rádio com alguns programas, algumas mensagens, que certamente proporcionará maturidade à sua vida, iluminará mais ainda os olhos do seu coração, alicerçará mais a sua vida em Cristo. Enfim, nós queremos apenas, como cooperadores da lavoura de Deus, sermos úteis a Deus, usando esse instrumento para alcançar você, seu coração, sua família, orar pela sua vida e poder ajudar você à luz da Bíblia, à luz da palavra. Evangelista Ana, graça e paz da parte de Deus. Graça e paz, evangelista Wilson, graça e paz aos nossos queridos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas e tem nos plantado, tem conduzido a nossa vida em um reino perfeito, inabalável. Graças a Deus pela boa presença e direção do nosso Deus, que na figura do Espírito Santo, esse que habita em nós e tem guiado a toda a verdade, tem renovado as nossas forças, as nossas experiências. Graças a Deus, porque mais uma vez a glória de Deus se manifestará por meio de sua palavra. Então, Deus seja louvado por mais um momento que Ele nos concede. Bem, se você tem condição de ter a sua Bíblia na sua mão, para poder manusear a Bíblia e acompanhar a mensagem desta hora junto conosco, então você faça isso. Se você não tem condição, está trabalhando aí, nos ouvindo na web, então tudo bem, você, se puder, anota os versículos e você poderá então depois examinar tudo que vai ser lido da Bíblia, como faziam os bereanos no tempo dos apóstolos. Nós vamos colocar um hino de louvor a Deus, vamos ouvir como a águia. Eu gosto muito desse hino. E nós vamos tocar esse hino de louvor ao nosso Deus como a águia. Eu quero oferecer a todos que fazem parte da Igreja de Cristo, eu quero oferecer a todos que fazem parte do ministério que nós pastoreamos, que é o Ministério da Palavra, a Igreja Evangélica Vencedores por Cristo, na Central, em Cajazeiras, a cada um de vocês. E aqueles que, de repente, entraram em 2014, mas entraram tristes, abatidos, de repente até afastado da sua congregação, eu quero dizer para você que Deus, Ele deseja multiplicar as tuas forças, renovar as tuas forças e dar asas a você, para que você possa voar como uma águia. Deus, Ele renova o nosso homem interior,
ainda que o exterior se corrompa. Então é uma promessa do Senhor. Então esse hino eu quero dedicar a você, que entrou também em 2014, sem congregar em nenhuma igreja, porque você passou um ano, humanamente falando, muito difícil. Mas levante a cabeça, olhai firmemente para o autor e consumador da vossa fé. E quem é ele? O nosso Senhor Jesus. Nós vamos ouvir 2 hinos, o hino da águia, vamos ouvir também esse hino com Felipe Valente, que convida aqueles que estão afastados de Deus a voltar ao altar do Senhor. E logo em seguida estaremos abrindo a palavra de Deus e à luz da Bíblia estaremos falando um pouquinho nesse dia do poder de Deus através da sua palavra. Vamos louvar ao nosso Deus e daqui a pouquinho voltamos com vocês em nome de Jesus.
estenderá suas asas como águia, me levará bem mais além que as montanhas, como águia, me sustentará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Igreja Evangélica Vencedores por Cristo. Ministério da Palavra. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Eu quero ser inteiro, quero de verdade. Desejo ser completo no Senhor Jesus. Meu pobre coração só é metade. Se o coração de Cristo não pulsar em mim, por isso me entrego todo em seu altar. Mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser, vou nesse instante. Não pode ser depois, pois já é tarde e o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Já demorei demais a decidir uma entrega. Começo meio sem certeza do meu fim. Estou aqui, Jesus, preciso agora. Vem resgatar-me e completar meu coração. Por isso me entrego todo em seu altar. Mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser, vou nesse instante. Não pode ser depois, pois já é tarde e o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim.
Por isso me entrego todo em seu altar, mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser. Vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde e o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Igreja Evangélica Vencedores por Cristo. Ministério da Palavra. Rua Cônego Pereira, 128, Largo 2 Leões, Salvador. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Muito bem, graças a Deus, louvado seja o nosso Deus. Nós vamos então agora orar pela palavra, pela ministração da palavra. E eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida através da palavra dele, que não pode voltar vazia. A palavra de Deus é viva e eficaz, é santa, é poderosa, é maravilhosa. Quero lembrar para você que está em Salvador, se você quiser ligar agora, se alguém da sua família, algum amigo, alguém precisa de uma oração, se você quiser ligar agora pelo 3382-6155, você liga e inclui seu nome em nossa oração. 3382-6155. Se você está fora de Salvador, aí você tem que discar a operadora, o código de Salvador é 71, e aí o número 3382-6155. Vou pedir à evangelista Ana que ore. Em seguida, nós vamos estar ministrando a palavra de Deus. É momento de oração. Senhor Deus, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus que faz muito mais do que pedimos ou pensamos, Deus que tem uma vontade que é soberana, diante da qual todo joelho se dobra, todos devem confessar que Tu és Senhor, soberano, aquele que domina, aquele que controla. E o Teu controle é um controle amoroso e justo, é uma direção. Teu Espírito é aquele que guia toda a verdade. Para onde iremos? Precisamos do Senhor. Por isso vem com Teu poder. A nossa alma, o nosso homem interior precisa da Tua luz. Precisamos caminhar, Deus, neste mundo, e só a Tua luz tem o poder de guiar a toda a verdade. A revelação da Tua palavra, a letra por letra, esse conhecimento vazio, por vezes, Deus, ensoberbece, mas se ele estiver cheio do Teu Espírito, se a letra for cheia do Teu Espírito e a revelação estiver nela, Senhor Deus, então é vida para a nossa vida, é pão, é água, é tudo aquilo que nós precisamos
Precisamos do Senhor. Por isso vem, não como a sabedoria humana, mas com alta revelação, a revelação do alto, de onde estão toda a sabedoria, profundidade, riqueza, grandeza, toda a extensão de conhecimento e saber. Precisamos de Ti. Revela a Tua bondade, revela a Tua misericórdia, revela o Teu favor por nossas vidas, revela-nos a Tua palavra, porque humildemente nos escondemos em Cristo, porque humildemente corremos para as fontes. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bem, vamos então abrir as nossas Bíblias em 1 de Coríntios, no capítulo 3. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Primeiro vamos falar um pouquinho, evangelista Ana, desse ano da evangelização. Então é um ano, na verdade, que não apenas nós, mas toda a igreja, o Ministério Correio de Deus, nós estamos nos colocando diante de Deus como um instrumento, obedecendo aquela voz do Senhor que diz: como que vão ouvir? Como que vão ouvir se não há quem pregue? E como vão pregar se não forem enviados? Aí o Senhor diz assim: e como crerão naquele de quem nada ouviram? Então, na verdade, para que as pessoas que ainda estão fora do corpo de Cristo possam crer em Cristo, que é o cabeça do corpo, elas precisam ouvir falar dele. E a igreja, ela está unida num só espírito, o mesmo coração, com temor e tremor, nesse ano da evangelização, para ganhar almas, como pescadores de homens, para ganhar almas para o Senhor. E nós cremos, acreditamos que Deus usará cada um membro, cada uma ovelha como um instrumento. E nós usaremos os microfones da rádio na internet, esse canal na internet, primeiro com a visão de fortalecer os santos, através da palavra, como cooperadores da obra de Deus. Segundo, para alcançar aqueles que de repente entraram em 2014, como eu disse no início, afastados da congregação, não estão congregando. E também você, meu amado, minha amada, que você é um admirador do Evangelho, da igreja, ouve os hinos, mas você ainda não tomou uma decisão na sua vida espiritual de seguir a Cristo, como diz a Bíblia. Então, na verdade, vamos estar trabalhando para... O nosso alvo é transpassar com a palavra, no bom sentido, o coração de cada um de vocês. Esta palavra que é maravilhosa, transpassar teu coração, teu espírito, para que você seja tocado pela palavra nesse ano da evangelização. É verdade. Quando vem à nossa mente o trabalho de Jesus Cristo, anunciar o reino e proclamar essa porta aberta. E a evangelização é justamente isso. Trazer esse homem, essa mulher que está afastado de Deus, destituído da glória de Deus, onde o pecado faz separação do homem e Deus, e agora o anúncio do Evangelho, o anúncio de boas novas, o anúncio que há uma reconciliação. Alguém precisa dizer ao pecador, aquele que está morto nos seus delitos, aquele que está destituído desta condição de filho, e alguém precisa anunciar a esta pessoa que o direito continua sendo dele, porque é filho. A palavra traz essa libertação. Quem vai anunciar? Quem Deus está enviando?
Nesse exato momento, Deus está nos enviando, nos deu condição de estar aqui e anunciar Jesus. Mas o nosso trabalho é de fazer discípulos, que o Espírito Santo possa usar a nossa vida de tal maneira que você seja também tocado e que seja engajado nesse bom propósito que é de buscar o que está perdido, de tratar o que está doente e trazer para o corpo que é o corpo de Cristo, para esta igreja, para esse lugar santo, esse lugar de separados. Então, o propósito deste ano, segundo a vontade de Deus revelada ao nosso coração, é que este ano seja um ano de buscar e salvar o que está perdido pela fé e pelo único mediador, por aquele que só Ele mesmo pode fazer isso, por Jesus Cristo, aquele que é o Salvador. Então, que este ano seja um ano de mudança, tanto na nossa postura de parar e dizer Deus está fazendo sim, mas está fazendo por quem? Por nós. Então, paramos de só anunciar e agora nós vamos andar, proclamar, estar engajados nesse propósito, que é de buscar, realmente ir, buscar e pela fé em Cristo Jesus, pela pregação do Evangelho, salvar aqueles que estão distantes. As mensagens vão ser evangelísticas, vão ser também mensagens encorajadoras e também mensagem de reconciliação, já que o ministério da Nova Aliança é um ministério de reconciliar a Deus aqueles que estão afastados. A mensagem evangelística é aquela rede que você lança ao mar e traz os peixes. Na verdade, a palavra é essa rede. Então ela tem o poder de alcançar você, tocando, regenerando, consolando, aliviando, libertando. Ela nunca volta vazia para Deus. E a mensagem de edificadora, de edificação. Então, a palavra, ela edifica, é uma promessa de Deus. O Senhor, Ele prometeu Ele mesmo edificar a sua igreja. E aonde entramos nós, evangelistas, diáconos, os pastores, os membros, os ministérios, nós entramos aí nesse trabalho que o Senhor chama a minha lavoura, o meu campo. Nós trabalhamos para a lavoura de Deus. A evangelista usou a expressão trabalho, nós íamos ler o 9, vamos ler também o 8. Diz assim, ora, o que planta e o que rega são um. Então aqui Paulo está falando dele, falando de Apolo, falando de Cefas, dizendo à igreja em Coríntios, ora, o que planta e o que rega são um. Então nós percebemos que essa expressão é muito, muito importante de Paulo, mostrando alguém plantando e alguém regando. E aí ele fala, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, mostrando que o plantar, o regar, o evangelismo, o pregar, o que nós estamos fazendo aqui agora, essa expressão trabalho para nós é uma missão. Então, anunciar Cristo é uma missão, é um trabalho evangelizador, pregar a palavra de Deus. Porque o verso 9 diz, aí ele cita aqui o galardão, que cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então cada um será galardoado por Deus segundo o que tem feito para Deus. No verso 9, que nós chamamos esse versículo, diz assim, porque de Deus somos cooperadores. Que coisa extraordinária. Quando o homem entende a profundidade desta frase de Paulo, dizendo que nós somos cooperadores de Deus. Cada um cristão, cada um membro do corpo de Cristo, cada um que está envolvido com a obra e na obra de Deus. Quando ele entende, à luz da Bíblia, que ele é um cooperador, que ele está como se estivesse auxiliando Deus nesse grande trabalho. E
quando fala cooperador, vai vir uma expressão agora, duas expressões que eu quero que a evangelista trabalhe. Primeiro é lavoura de Deus. Somos cooperadores da lavoura. A lavoura de Deus. Assim eu olho para o campo. Eu tenho ideia de uma lavoura. E diz assim: edifício de Deus sois vós. Então, lavoura de Deus, nós como cooperadores, e ele se inclui como cooperadores, depois ele diz: edifício de Deus sois vós. Então, realmente, essa expressão, edifício de Deus sois vós, a gente vê uma maquete anunciando ali, você percebe, passa, tem um outdoor, um backlight, alguma coisa, anunciando um edifício, apenas tem a foto de um grande edifício. A gente passa de carro, olha e vai embora. E daqui a 10 meses, um ano, quando a gente passa, o edifício está pronto. Mas muitos homens, cada um numa função, cada um no seu lugar, o encanador, o eletricista, o que coloca piso, o engenheiro, o arquiteto, o pintor, o que emassa. Quantas pessoas estiveram envolvidas na construção daquele prédio, desde a sapata até o último andar. E ali agora todos passam e admiram. Poxa, já está pronto, o edifício ficou lindo, ficou bonito, tal. Mas muitas pessoas envolvidas naquela obra, naquela construção, com cuidado, com cautela, cada um no seu lugar, o que emassa, o que pinta, o que coloca o piso, a pia, cada um na sua função, na fileira, sem ninguém empurrar ninguém, para que todos cheguem juntos no término desta obra. Então, nós somos cooperadores. Entendemos isso à luz da Bíblia, que a nossa função agora, nesse momento que você está nos ouvindo, crente ou não crente, na igreja ou fora da igreja, que vocês entendam que nós estamos fazendo isso, ministrando, pregando, porque nós somos cooperadores da lavoura de Deus. Isso. E antes o apóstolo fala que um planta e o outro rega, e depois ele fala de lavoura e edifício. As duas ideias, elas fazem a gente pensar no primeiro, quando ele fala de plantar, ele fala de lavoura. Então ele diz que é um movimento, né? Tem alguém fazendo aquilo, e a Bíblia diz cooperando. Então, se eu estou operando com Deus, então essa semente que é a boa palavra, que é de Deus, eu estou lançando aonde? Ele fala plantando aonde? Na lavoura. E aí eu tenho ideia de um campo. Então eu tenho uma figura de um evangelista, alguém que planta, alguém que lança uma semente, cooperando. A semente é de Deus e eu lanço a semente no campo. A Bíblia fala que o campo é o mundo, então eu vou para o mundo e lanço essa semente. Num segundo momento ele fala de alguém que rega, de alguém que está cuidando, e aí ele fala edifício, porque o edifício, aí a gente vai pensar que o edifício ele é um processo, tem várias fases, não é? A Bíblia diz que cada um veja como edifica, então é um processo. Como está sendo feito? Esse regar é esse cuidado que eu preciso, é como fazer, e fazer para quê? Edifício de Deus. O edifício é onde a gente vai morar, onde alguém vai morar. Então, fazer para quê? Fazer para habitação. Então, num primeiro momento, evangelizar, falar do reino, é plantar a boa semente, a boa palavra. E num segundo momento, é regar, é edificar. Então, eu sei que Deus me separou para anunciar. Eu sei que Deus também me separou para regar. Eu sei que cada um tem o seu chamado, e esse chamado ele deve ser desenvolvido segundo a vontade de Deus. Então, onde Deus chamou você? Onde você trabalha melhor? Você trabalha melhor plantando? Você trabalha melhor edificando? Mas saiba que Deus chamou tanto para plantar, tanto para edificar.
é só você, pela fé, com seus olhos em Deus, ouvindo. Paulo diz, eu não fui negligente, eu não fiz que não ouvi o meu chamado, a minha vocação, a ordem que eu recebi. Então, eu preciso avaliar o meu coração e perceber onde Deus tem me colocado. Mas o mais importante é que cada um receberá do Senhor por aquilo que tiver feito. Então, eu não vou receber aquilo que é do outro, eu vou receber do Senhor aquilo que Ele propôs, aquilo que Ele entregou nas minhas mãos. Por isso, no Senhor, o meu trabalho não é vão, não é o trabalho do outro, é o trabalho que eu realizo. Porque quando Cristo me galardoar, quando Ele me presentear, quando Ele pagar pelo que eu fiz segundo a sua vontade, porque é assim que Ele age, Ele galardoa. Quando Ele fizer isso, fará porque eu fiz o que Ele mandou. É um trabalho justo. A ideia de que nós trabalhamos e se, não é se, é sim. Na verdade, quando Ele propôs, Ele já tem um pagamento. Ele já diz, isto é isto. Então, se você cumpre, você recebe. Isto é a nossa segurança, essa é a nossa alegria. No Senhor, o que fazemos, não fazemos de qualquer forma. Nós não estamos aventurando se haverá pagamento. Não, haverá pagamento sim. O Senhor é justo, apesar de não merecermos, porque tudo que fazemos, fazemos porque Ele favorece. A semente é dele, o campo é dele, é lá que nós plantamos, é lá que nós edificamos, tudo é dele. Mas por graça Ele nos dará esse galardão. Então no Senhor o nosso trabalho não é vão. Basta que cada um veja onde foi colocado por Deus. Para plantar, para regar, para acompanhar. Aí Deus vai te revelando pela palavra o seu lugar. E cada um deve ter em mente e não pode esquecer o fundamento de todo esse trabalho. Quem vai regar, quem vai plantar, o lugar em que vai estar. Nós olhamos um pouquinho, descemos um pouquinho, aí olhamos para o versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus é o fundamento para a lavoura, para quem vai estar regando, plantando. Jesus é o fundamento para quem vai estar na edificação desse grande edifício, que sois vós, a casa de Deus. Ele é o fundamento. Então tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós iremos fazer, precisamos entender que Cristo, que Jesus é o fundamento. Tudo, na verdade, tem que se convergir nele. Todo o nosso trabalho, tudo que nós fazemos, tem que se convergir em Cristo. E Paulo diz que um planta, o outro rega, como disse o evangelista, cooperadores com Deus, operadores com Deus. Por quê? Porque um planta, o outro rega. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então, na verdade, Deus é como se Ele estivesse atento ali, né? Como o chefe lá na lavoura, como o engenheiro na construção, como o mestre de obras lá no edifício. O Senhor é a mesma coisa. Ele é o dono dessa lavoura. Ele é o dono desse edifício. Ele é o cabeça desse corpo. Ele é aquele que está em todos, age por meio de todos, e Ele é dono de todos. Tudo é, tudo é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Então precisamos entender que o fundamento para a lavoura, para a construção, para qualquer coisa que fizermos no mundo espiritual, para esse ano da evangelização, quem é o fundamento? Quem é a base? Quem é o alicerce? É Jesus. Não pode ser posto, não existe nenhum outro fundamento para nada, espiritualmente falando, do que esse que já foi posto, que é Jesus Cristo. Isso. E, na verdade, a diferença do prédio que será edificado está justamente no fundamento. Babel, a Torre de Babel, era um grande edifício. A ideia é que seria um grande edifício, mas não tinha fundamento e virou pura confusão.
Então, na verdade, para que a evangelização, esse desejo de ganhar vidas, esse desejo de aproximar pessoas, de edificar vidas, para que não se transforme numa grande confusão, tem que ter o fundamento que é Jesus. E esse fundamento, Jesus, é que nós precisamos conhecer. Porque como anunciar aquilo que eu não conheço? Né? Como é que eu vou apresentar uma coisa que eu não dou conta? Vai chegar um momento que eu não vou saber o que falar. Eu preciso primeiro gostar do que eu estou apresentando, eu preciso ter intimidade com o que eu estou apresentando, quem eu estou apresentando, e as palavras, elas têm que sair de uma comunhão, de uma experiência. O grande poder da evangelização, que é o que Paulo fala, é o fundamento, parte de um coração que sabe quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. O fundamento dessa declaração, desse evangelismo, é uma pessoa que tem contato com Jesus. Ela sabe quem é o seu Deus. Ela pode não conhecer muito dos argumentos teológicos. Ela pode não ter feito um curso de teologia, mas ela tem que ter no coração encontrado Jesus. Porque Deus deve ter plantado no coração dela esta semente. Esse alicerce parte de dentro. E à medida que ela vai crescendo na igreja, por isso a igreja está posta para edificar os santos, para acompanhar o seu crescimento, à medida que ela vai crescendo na igreja, ela vai desenvolvendo. Mas o alicerce é Jesus. Preciso conhecer Jesus. Eu tenho que saber quem é o meu Cristo, quem é o meu mestre, quem é aquele que é a razão das boas novas. Se evangelho é boa nova, quem é a razão desta boa nova? Bem, e esse é o nosso trabalho nesse ano de 2014. Como cooperadores dessa lavoura e ajudando na edificação ao lado do Senhor, que é o fundamento nesse edifício de Deus que sois vós. Nós vamos ouvir 2 hinos. Um hino de louvor a Deus, ele é cantado Um é cantado pelo Daniel Souza, que fala da morte de Jesus. Por que Jesus morreu por você? O seu mestre. Por isso ele é o fundamento. Ele é o fundamento porque ele morreu e ele ressuscitou. Não tem outro fundamento. E o outro hino é com Sérgio Lopes, que fala que nós podemos hoje não ter mais medo de nada, lançar todo o medo fora, porque ele é o nosso fundamento. Então esses 2 hinos nós vamos ouvir agora, e logo após os 2 hinos, nós voltamos com a Bíblia aberta em um texto bíblico de encorajamento para você. Então acompanhe, não desligue, fique sintonizado com a gente, porque certamente Deus irá falar mais ainda ao seu coração através da sua palavra, que é santa, viva, maravilhosa e eficaz. Vamos louvar ao Senhor, daqui a pouquinho voltamos com vocês, em nome de Jesus.
servir. Assumiu a forma de servo, veio pra servir, viveu pra servir. Este é o meu mestre, o meu Senhor, o meu amado, meu Salvador, digno de glória, o meu louvor, maravilhoso é o meu Senhor, Ele é Jesus. Assumiu a forma de servo, veio pra servir, viveu pra servir. Assumiu a forma de servo, veio pra servir, viveu pra servir. Assumiu a forma de servo, veio pra servir, viveu pra servir. Assumiu a forma de servo, veio pra servir, viveu pra servir. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Jesus. Ele é Jesus. Você pode levantar suas mãos e Ao adorar que as o nome de ocultas Jesus. caluniem o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Sua rádio na web, Ministério da Palavra FM. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pessoas que falavam de amor não sabem amar. Me escondi, me fechei no meu mundo e esperei, me calei. No silêncio te escutei me dizer, filho meu, eu jamais te deixarei. Tua dor vai passar, com o tempo vai passar. Meu amor te levantará. Eu te separei
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Se você está precisando de oração, de uma palavra amiga, ligue Teleconforto 3382-6155. 3382-6155. Igreja Evangélica Vencedores por Cristo. Ministério da Palavra. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Muito bem, graças a Deus, louvado seja Deus. Então nós ouvimos aí esses 2 hinos de louvor a Deus. Eu espero que através do hino também que foi entoado, que Deus possa ter falado ao teu coração. Bem, agora nós mostramos então o nosso trabalho, que é cooperadores da lavoura de Deus, do edifício de Deus que sois vós. E agora vamos a um texto de encorajamento, não esqueça. Vamos estar dando texto de edificação, de evangelização e também de encorajamento. Então o Senhor é o fundamento. Então para você que no ano de 2013 passou um ano, humanamente falando, muito difícil, mas você entrou 2014, muitos não entraram 2014, mas você entrou e você está aí nos ouvindo. Ouça bem o que Deus diz em 2 de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8 em diante. Nós vamos trabalhar esse texto com a visão de encorajar você, que está realmente passando um momento difícil na vida. Foi tão difícil para você o ano de 2013, que você, já no finalzinho do ano, já começou a esfriar, a cansar, e não entrou o ano nem congregando. Nem congregando. Mas ouça o que Deus diz. Diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Essas expressões são muito importantes. Em tudo somos atribulados. Então é possível sermos atribulados em muitas coisas, porém não angustiados. Porém não angustiados. Perplexos. Às vezes nós ficamos perplexos com algumas coisas que acontecem na vida, na caminhada, na jornada, na peregrinação. Porém, não desanimados. O maior inimigo da fé é o desânimo. O maior inimigo da vida é o desânimo, a falta de ânimo. É um inimigo muito grande. E aí diz assim a palavra: perseguidos, porém não desamparados. Quem está prometendo isso a você? Que quando você é perseguido, você não é desamparado. Quem será que está dizendo que não desampara você? Aí diz a palavra: abatidos, porém não destruídos. Evangelista Ana, veja que o Senhor diz, né? Que em tudo, às vezes em tudo nós somos atribulados. Mas ele diz, porém não angustiados. Não angustiados. E diz que às vezes nós ficamos até perplexos com algumas coisas que nos acontecem. Porém, não podemos desanimar. Porque o desânimo, a falta de ânimo, é o inimigo da nossa fé, da nossa confiança. Nós ficamos aí estagnados, parados, perdemos a vontade de viver, de lutar, o amor pela vida. Isso é muito perigoso. Então é preciso você entender que quando o Senhor fala assim, perseguidos,
porém não desamparados. Por quem? Quem é que está prometendo nesse momento, na tribulação, na luta, na perseguição, não desamparar você? De quem é essa promessa? É do Senhor Jesus. Ele promete que você não estará sozinho nesses momentos difíceis da vida, se você colocar a sua confiança nele. Evangelista. Essa última figura, ela remete a uma segurança que ela é toda de Deus, né? Ainda que eu esteja abatido, ainda que eu me sinta dentro aqui angustiado, mas eu não sou desamparado. Ele vem falando de coisas e ele diz, eu não sou desamparado. E essa ideia de não ser desamparado talvez seja a chave de tudo isso que ele diz, que não ser desamparado é não perder o amparo e não ter essa segurança, esse suporte. Eu posso passar por situações difíceis, é o que ele vem afirmando, mas ele diz, você pode passar por situações difíceis porque você tem um amparo, tem alguém maior que você te dando suporte, te segurando, te protegendo, te erguendo. Isso é o que a gente precisa ouvir, porque quando nós nos sentimos abatidos, angustiados, a sensação é que ninguém é por nós, não tem mais ninguém, todo mundo sumiu, aquele que podia me ajudar, aquele que podia me socorrer, aquele que podia me amparar agora, me abandonou. Então o Espírito Santo vem, ele fecha todas as nossas ideias negativas e diz, nunca desamparados. E se eu tenho Deus a me amparar, é tudo o que eu preciso, e isso que me anima. Então eu não posso ficar desanimado, porque Ele me anima dizendo, eu estou com você, eu sou a tua força, eu sou esse renovar, essa esperança que nasce de novo, eu sou tudo isso para você. E essa é a tônica do nosso chamamento. Não fomos chamados para viver um mar de rosas, não fomos chamados para viver uma vida que nunca tem problemas. Não é essa a razão do nosso chamamento. A razão do nosso chamamento é viver em Cristo, viver diante de um mundo que é mau, viver diante ou no mundo que é difícil, onde as coisas não são fáceis, porque existe de fato uma perseguição, existe de fato uma mentira que opera, existe de fato um engano que opera, sem querer ser fatalista, mas esta é a realidade do mundo. Mas em contrapartida eu tenho um Deus presente, um Deus que não desampara. Eu sei que o mundo não é cor-de-rosa, mas eu sei que o mundo que jaz em trevas tem um foco de luz bem forte que ilumina a minha caminhada, que ilumina os meus passos e que não falta, não desampara. Isto é a nossa segurança, isso que traz conforto para cada um de nós. Porque imaginar que não tenho problema, por isso sou abençoado, não é a realidade. Não. Se eu tenho problema e se eu venço os problemas, aí está a bênção de Deus. A bênção de Deus está em enfrentar, em encarar essa luta. Se o Senhor manda ir e encarar, eu vou e faço, porque Ele está sendo o meu sustento, Ele está sendo a minha força. Ele é de fato aquilo que Ele diz ser. Ele é o Todo-Poderoso, que me ampara. Que coisa tremenda. Nós somos amparados pelo Todo-Poderoso. Não somos amparados por alguém que tem um poderzinho. Não somos amparados por alguém que é forte. Não, Ele é todo o poder. Então, isso deve trazer um descanso muito grande para a nossa alma. Por isso que eu não posso ficar desanimado, porque a minha alma encontra forças, ânimo, ela se renova nesse amparo de Deus. E quanto mais eu me conscientizo disso, porque uma coisa é ouvir isto e outra coisa é se apropriar, é tomar posse dessa palavra. Então eu ouço isto e se ela ficar só lá naquele livro e se ela for só letra impressa, ela vai ser um texto bonito. Mas quando eu tiro disto e aplico na minha vida, eu digo, nesta situação eu não posso ser desamparado. Eu posso até ficar triste, porque numa traição, num engano, quando alguém mente a meu respeito, quando alguém calunia, quando alguém trai, quando alguém bate, humilha, quando alguém... É tão difícil, né? Não se sentir triste, não ficar abatido no espírito, mas nesta hora eu venho e recobro forças, eu crio forças e digo, eu não posso ser desamparado. Vamos lá, levanta.
é olhando para Ele, olhando firmemente para Deus. É Ele a minha força, Ele é o meu amparo. Eu vou conseguir. Onde muitos retrocederam e desistiram, eu vou continuar avançando. Eu caminho para o que é perfeito. O meu alvo está lá na frente. E o meu alvo é o meu Deus. E o meu Deus é a minha vitória, é a minha bandeira, é o meu baluarte. Então todas essas coisas começam a renovar as nossas vidas. Porque a gente tira os olhos do imediato, que é o caos que nós estamos vivendo, e conseguimos então projetar lá na frente a nossa esperança, é a nossa certeza. Por isso é que a gente não desanima. Não que os dias sejam tão favoráveis, não que os dias sejam tão fáceis, não são. Nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. Então de fato, é uma questão de sobrevivência, é uma luta constante, é sempre isto, mas nisto tudo está a mão de Deus. E é isso que nos faz também sentir muito, muito corajosos. A força de Deus está em nós. É aquilo que Deus não tem nos dado espírito de timidez, né? Aquela coisa assim, quem sabe, não, eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa coragem que não é nossa, que não se fundamenta no que eu acho que sei, que se fundamenta no nosso Deus. Essa coragem que não nos permite retroceder. Eu vou avançar. É para avançar e eu vou avançar. Eu vou conquistar. Os meus inimigos, eles têm que se render, porque se eles vêm por um caminho, eles têm que fugir de mim, porque Deus está comigo. Olha quem me ampara, Ele é quem me ampara, Ele é quem está no controle, Ele que está sustentando todas as coisas. Aí daquela tristeza, daquele desânimo, daquela angústia, vem a força, começa a brotar. Por isso que Paulo diz, né? Eu me alegro na minha fraqueza. Quando eu estou fraquinho, é que eu estou forte. Quando eu digo assim... Ele inverte, né? Algumas pessoas não entendem isso, né? Quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. É verdade. Quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Na verdade, ele está revelando que, na verdade, na fraqueza, a gente entra naquele estágio de dependência total de Deus, né? Alguns não entendem essa linguagem de Paulo. Mas ele realmente, ele fala daquilo que ele vive. Que ele vive, que ele está sentindo. Para ele é muito fácil trazer aquilo para a vida, porque ele vivia aquilo, falar daquilo, porque aquilo era a vida dele. Ele falava, gente, quando eu estou muito fraco, quando não tem esperança, quando eu estou abatido, quando eu estou angustiado, eu lembro que Deus me ampara. Então, na minha fraqueza, eu reconheço a presença de Deus. E daí para frente eu vou. Porque a ideia é que nós somos seres superiores. Né? A ideia de ser cristão, muitas vezes, passa na nossa cabeça que nós nos tornamos super alguma coisa. E nós não somos super nada. Se você vê o padrão de chamamento, é as coisas que não são. Eram as coisas que não eram. As menores, insignificantes. As que não tinham. Então, Deus não chamou Ana porque Ana sabia resolver tudo, dar solução em tudo, ou porque não tinha erros, ou porque era super forte, super definida, super decidida. Não, eu não era. E ele viu, olha aqui eu vou manifestar a minha grandeza. Aqui todos vão saber que ela é Ana, mas eu sou Deus na vida dela. E é isso que não nos deixa ficar abatidos. É saber que a nossa suficiência, o vaso é sempre barro, mas a excelência e a suficiência é Deus. É isso que move a nossa evangelização. É isso que te faz, quem sabe você agora distante, num país distante, quem sabe você num lugar distante, quem sabe você que por um momento está sem amparo, mas lembrar que Deus, Ele é a tua força, que Ele não te desampara. E se você foi chamado por Deus, o Deus que te chama, Ele vai suprir a sua necessidade, porque senão não seria Ele Deus que chama, porque a quem Ele chama, Ele também glorifica. Ele tem uma obra gloriosa para cumprir e Ele não pode negar a si mesmo. Às vezes as coisas não acontecem imediatamente e nós, como somos humanos, tendemos a duvidar, mas aí é que está, abatidos sim, voltar atrás nunca. Às vezes nós nos abatemos, será que? Aí logo vem o Espírito Santo e diz, ei, eu estou. E aí vem o amparo de Deus e diz, você pode, continua, vai na força, vai na direção e você pode. Então esse é o grande mover de Deus para encorajar o seu coração, encorajar o nosso coração, que no Senhor o nosso trabalho não é vão. É verdade. E como nós falamos no início do programa, as mensagens terão 3 linhas, 3 caminhos aí a mensagem. A primeira, nós já ministramos, que é a edificação.
falamos como cooperadores de Deus. Agora estamos na mensagem de encorajamento. E vamos também ter mensagem de evangelismo, porque estamos no ano da evangelização. Ainda no encorajamento, saindo de Coríntios um pouquinho, vindo aqui para Hebreus capítulo 11, para você que está passando, humanamente falando, um momento difícil. Você ouviu aí com o evangelista como que tem que ser a nossa postura nesse momento. Agora em Hebreus 11, versículo 27, diz assim a palavra de Deus quando fala dos heróis da fé, do que eles passaram no passado. Aí diz assim: pela fé ele abandonou o Egito. Nós sabemos que Moisés poderia ter ficado no Egito e ter sido até mesmo, evangelista Ana, o substituto de Faraó. Porque ele estava sendo criado, Faraó, com esta visão de tê-lo como substituto de Faraó, ser um rei. Mas ele decidiu, obviamente por obra de Deus, negou tudo isso, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir dos prazeres transitórios do pecado no Egito. Então, quando Moisés resolveu abandonar o Egito, foi uma fuga. Quando ele abandonou o Egito, tem uma expressão aqui no livro de Hebreus sobre essa fuga de Moisés, que se nós colocarmos em prática essa fala aqui, vivermos isso aqui, 2014, será bem melhor para nós que 2013. Então, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera, com ódio de Faraó. Ele era um rei e poderia matar Moisés. Mas por que ele não ficou amedrontado? Isso tem um motivo. Antes, permaneceu firme. Por quê? Como quem vê aquele que é invisível. Então, na verdade, Moisés não via Deus. Ele via Faraó. O apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos andar pelo que nós vemos. A forma de um cristão viver, você que de repente por causa de uma luta você se afastou, ouça bem, diz a Bíblia, o justo viverá por fé. Não tem outra forma de um justo viver nesse mundo a não ser por fé. O contrário da fé é pela lógica. E as coisas de Deus não podem ser vistas pela lógica. Elas acontecem de forma sobrenatural. Veja, Deus é um Deus que traz a existência. De onde? Coisas que não existem. Ele é um Deus que pode fazer infinitamente mais. A palavra usada é infinitamente mais. Veja como que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Veja como que o caminho de Deus é diferente do nosso. Ele pode fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo. Nós somos limitados até no pedir, mas Deus não. Ele pode fazer muito mais do que você está pedindo, do que você está pensando. Então Moisés, quando fugiu, abandonou o Egito, ele não teve nem sequer um pouquinho de medo de Faraó, da cólera, do ódio de Faraó. Ele não sentiu medo nenhum. Pelo contrário, ele ficou firme. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele via o invisível. Ele via o invisível. Amados do Senhor, como que nós podemos ver o invisível? Se é invisível, eu não posso ver. Veja, o Senhor está falando ao meu coração, ao seu coração, que a vida de fé, eu não posso olhar, vê-la com os olhos físicos. Eu não posso andar pelo que os meus olhos físicos estão vendo.
a vida da fé, ela tem que ser vista pelos olhos do Espírito. Então, na verdade, Moisés não via Deus. Moisés via Faraó com os olhos físicos. Pensava com a mente humana no seu exército. Com o coração de Moisés, ele conseguia também pensar ali com o seu coração, sentir e lembrar com a sua mente a quantidade de carros que Faraó possuía. Muitas carruagens, muitos carros. Estamos falando de um homem que está fugindo a pé do Egito, que certamente aos olhos humanos seria alcançado. Não tem como não ser alcançado. Na verdade, eles foram alcançados. Só que lá estava o Mar Vermelho. Nós conhecemos muito bem essa história do Mar Vermelho. Mas Moisés, com os olhos do Espírito, ele via o invisível. Irmãos, ele via Deus com ele. Ele sabia que o Deus dos seus pais, que o Deus de Israel, que o Deus dos israelitas, daquele povo que estava sendo massacrado debaixo dos pés de Faraó, que Deus iria fazer alguma coisa. Assim também nós temos que andar em 2014. Se nós entrarmos 2014, olhando com os olhos físicos, não poderemos ver o sobrenatural de Deus. Pelo contrário, ao invés de entrarmos o ano firme, vamos entrar amedrontados, com medo de 2014, com medo do que possa acontecer amanhã ou depois. Mas se nós entrarmos como Moisés aqui, o Senhor usou Moisés, usou o apóstolo Paulo para escrever aos Hebreus. Ele está usando isso para encorajar esta igreja, os hebreus convertidos ao cristianismo, e dizendo, ele via o invisível, como aquele que vê o que é invisível. Você precisa ver, você precisa crer, você precisa confiar que nesse momento, se você olhar com os olhos físicos, não tem solução. Não tem saída. É fato. Não tem saída, não tem. Mas se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver que o Senhor está aí. Ele pode mudar qualquer quadro. Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode reverter qualquer situação. Não vamos andar em 2014 pelo que nós estamos vendo. Mas vamos ver o invisível como se fosse visível. Vamos crer que Deus está no controle de todas as coisas, evangelista Ana. E quando fala de ele via o invisível como visível, um texto que me vem à cabeça é quando a palavra fala que o Deus deste século cega o entendimento. Eu tenho 2 pontos. Eu tenho, de um lado, alguém que consegue, porque está na fé, ver o invisível, e eu tenho, de um outro lado, pessoas que têm o seu entendimento, então a forma de enxergar, a forma de entender as coisas, cegado pelo Deus desse século. Então, quem é que está no controle da nossa decisão ou da nossa capacidade de enxergar e ver? Se eu estou, para quem, eu estou dirigindo o meu olhar? Se eu consigo, então, olhar para esse Deus invisível, mas eu consigo ver tudo o que dele vem.
Então eu olho para a situação como se estivesse vendo Deus, e então eu consigo vencer os meus inimigos. E em contrapartida, de uma outra forma, eu posso também estar nesse século e ter o meu entendimento. Então tudo aquilo que seria uma saída, tudo aquilo que seria uma resposta, porque eu não estou dando lugar ao esse Deus invisível que eu vejo pela fé, então estou dando lugar ao Deus desse século, eu não consigo encontrar saída. O Deus do século, ele cega o entendimento. Então, quantas vezes eu por uma questão de insistir naquilo que o Espírito Santo tem falado, de duvidar daquilo que o Espírito Santo tem falado, eu começo a olhar para este mundo, eu começo a olhar para este século, e nesta hora que eu olho para este século, o meu entendimento das coisas de Deus, ele fica embotado, eu acabo perdendo, porque eu não posso ter dois senhores, eu não posso dizer que sou de Deus e olhar para outro que não seja ele, porque o meu olhar deve estar fixo nele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, eu tenho que ter esse cuidado especial. Eu tenho que olhar para Moisés e ver nele um exemplo de vitória e seguir esse exemplo de vitória. Para quem eu olho, em quem eu busco saída, de quem eu busco entendimento, eu olho para o meu Deus. Eu olho para ele como se o visse de fato. Eu olho para ele e, olhando para ele, eu vejo todas as suas promessas, suas palavras, sua vontade se cumprir. Eu não tiro os olhos dele, porque se eu tiro os olhos dele, eu ponho os olhos no Deus deste século, eu perco o entendimento daquilo que Deus quer para mim. Porque a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, ela é perfeita, embora eu não entenda em alguns momentos, mas eu sei, ela é perfeita e ela é agradável a Deus. Então, eu vou vigiar, eu vou estar atento, eu vou olhar firmemente, continuar olhando firmemente para um Deus que é invisível, mas é real. Eu não vou permitir que essa visão de Deus, que o inimigo, o derrotado, que aquele que nada pode fazer se não lhe dermos lugar, que ele me segue o entendimento de tudo aquilo que Deus tem planejado para a minha vida. Tem coisas que Deus tem preparado e eu não posso permitir que esse entendimento seja cegado em mim, seja apagado da minha visão espiritual. Eu não posso permitir que isso aconteça. Qual é o plano que Deus estabeleceu para a sua vida? É esse? Então se mantém no plano de Deus. Não saia do entendimento daquilo que Deus já te revelou. A Bíblia diz que cada um permaneça naquilo que tem sido chamado, ou naquilo que Deus te revelou como entendimento. Permanece, olha para Deus como se você pudesse vê-lo de fato. Olha para Ele, olha para todas as suas promessas, porque a sua palavra revela a sua vontade. Olha para Deus e persevera, já que é para animar o teu homem interior. A boa palavra de Cristo faz isso. Persevera no teu chamamento, persevera, não deixa que o mundo segue os seus olhos, segue a sua vocação. Você não pode esquecer daquela primeira visão, quando os céus se abrem para Paulo e ele vê aquela grande luz e ele diz: quem és tu, Senhor? Então, nesta grande luz, nesse grande momento, é a glória de Deus, é quem é o Senhor, quem te apareceu. E se você tiver que ficar ofuscado de alguma forma e não ver pelos olhos espirituais, então seja pela grande luz de Cristo. A única coisa que pode, então, brilhar tanto em nossa vida e mexer com a nossa visão tem que ser o brilho intenso de Cristo, só por Ele, não pelo mundo. Que a luz que brilhe nos seus olhos, que a luz que ilumine a sua vida, seja a verdade da luz de Cristo no seu caminho. É Cristo, é a luz de Cristo, é a verdade de Deus, é o grande poder de Deus. Os dias são maus. A ilusão de que nós estamos vivendo num tempo bom, isso não é verdade. Pode ser um tempo bom para o mundo, onde as pessoas dizem e proclamam, né, boa vontade, bom ânimo, bom isso, mas veja, para a igreja, os dias são difíceis, porque as verdades de Cristo, elas estão passando. O curso é difícil.
diferente, né? O curso é diferente, o curso desse O curso mundo do é mundo é diferente. um, nosso é diferente, estamos na contramão. Exato. Então, por conta disso, eu não posso confundir as coisas. Eu tenho que continuar olhando para Ele, para o Deus invisível, como se fosse visível. Eu tenho que transformar essa imagem numa verdade, numa realidade para a minha vida. Eu vejo Deus nesse momento difícil. Eu não perco o entendimento de Deus. Eu não deixo que esse mundo obscureça o meu entendimento. Não me tire a visão daquilo que Deus tem para mim. Eu não posso permitir isso. E a forma é continuar olhando firmemente, continuar na fé, continuar acreditando naquilo que Deus propôs para você. Te anima no teu homem interior, renova as tuas forças, aviva o dom que está na tua vida, creia no que está escrito, consulte ao teu Senhor, ore mais, mas eu estou frio, então vá orar. Quanto mais você orar, mais Deus vai se revelar. Vença essa barreira da frieza, veja Deus ali quando você está no quarto e que eu não consigo ver nada, não consigo, você vai ver Deus. Vença essa barreira, dobre os seus joelhos e diga: Deus, revela para mim, brilha a tua luz para mim, e Deus vai se mostrar para você, porque Ele não está distante. Mas aviva o dom, vive a tua vida vendo o teu Deus. Nesse mundo que jaz em trevas, olha para o teu Deus e veja que Ele não pode te desamparar. A Bíblia diz: não te desampararei. Então, que isso seja uma verdade, que o Espírito Santo quer marcar o seu coração nessa hora e dizer a você: não te desampararei. Veja, eu estou aqui. Não te desampararei, nem te abandonarei. Quem vive, na verdade, a vida real é a igreja. O mundo, eles vivem como uma novela. Que é uma novela, parece que é real, mas é irreal. Aquilo ali é uma fantasia. Aquilo ali tudo é ilusão, aquilo não é verdade. Nós vivemos a vida real. Nós realmente enfrentamos a vida real. Você que entrou 2014 e 2013 passaram muitas águas tentando levar você. E você entrou em 2014 sem congregar, sem orar, desanimado, triste, abatido. Receba esta palavra. Veja o invisível como se fosse visível. Deixa Deus marcar o teu coração, como o evangelista diz. Jamais te desampararei, eis que estarei convosco todos os dias. Deixa Deus marcar você com a palavra dele. Nós temos que ser marcados pelo Senhor, porque nós pertencemos a Ele, temos marcas. Deus nos marca com a sua palavra. E a palavra de Deus é o nosso alimento, é o nosso alicerce, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. O mundo não pode tomar forma em nós, se englobar em nós, não tem como. Pelo contrário, esse século não é nosso. Eu não posso me conformar com ele. Eu não posso seguir o curso deste século, porque é um príncipe da potestade do ar regendo esse século. Eu não posso seguir essa procissão, essa multidão que está seguindo esse século. Não, eu venho, nós, todos que somos do Senhor, a gente vem aí na contramão de tudo isso. Olhando para Deus, olhando para o Senhor, crendo. Ele é invisível, mas Ele é real. Nós vamos ouvir mais 2 hinos de louvor ao nosso Deus. Tem um hino que diz, que fala do mundo, né? É uma cantora que diz que... É muito bonito a letra desse hino, você vai ouvir, vai gostar muito. Vamos tocar 2 hinos de louvor ao Senhor. Quando nós retornarmos, vamos falar um pouco do nosso trabalho, da forma que você tem de enviar o seu pedido de oração através do Face da rádio. E esta mensagem vai estar no Face da rádio, todos os dias, para você indicar para alguém, você ouvir novamente. Ela vai estar aí no Face da rádio.
Nós vamos dar também, tem uma página na rádio que você pode deixar ali o seu recado, como que nós estamos ajudando você através da palavra. Isso é muito importante para nós, porque nos encoraja também a continuarmos esse trabalho de cooperadores da Lavoura de Deus. Vamos ouvir 2 hinos e depois queremos convidar você, que entrou 2014 sem congregar em lugar nenhum, para conhecer o ministério da palavra. Vamos louvar ao Senhor. Daqui a pouquinho voltamos com a família de Deus. De que me adianta ter fama e riquezas se eu não puder sentir sua doce presença? De que me adianta ter meu nome lembrado nas revistas e jornais se eu não puder adorar? De que me adianta ser conhecido no mundo inteiro se não habitar em mim Jesus Cristo, amor verdadeiro? Eu preciso me entregar nos teus átrios, me prostrar. Sem tua graça eu não sou nada. Senhor, quero mais de ti. Nasci pra te adorar. Estou aqui pra te exaltar. Com minha vida em teu altar. Pai, eu quero te louvar. Por favor, aceita, ó Pai, minha humilde adoração. Não sou nada sem a tua doce unção. Oh, aleluia, de que me adianta ser conhecido. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Igreja Vencedores por Cristo, de portas abertas todos os dias, das 15 às 22 horas. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror, eu zombarei.
em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu sempre me achei tão comum, talentos pensava não ter, sonhos eu não tinha nenhum, o meu valor eu não conseguia ver. Eu queria ser super-herói, ter poderes para me transformar. Nos heróis a ferida não dói, e na tristeza eles podem voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar, eles podem voar. Mas eu não sei voar. Meditei nas palavras que ouvi de alguém que falava da fé. O plano de Deus eu conheci, eu descobri o que de mim Ele quer. Ele quer que eu carregue a minha cruz, Ele quer pelas mãos me guiar, me tirando das trevas, me levando para a luz. Ele quer me ensinar a voar. Com Deus eu posso, com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. A gente pode, em Deus. Posso voar. Com Deus eu posso voar e o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Com Deus eu posso. E o céu alcançar. Voar é aprender a amar. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma.
todos os que me aborrecem amam a morte. Se você está precisando de oração, de uma palavra amiga, ligue Teleconforto 3382-6155. 3382-6155. Igreja Evangélica Vencedores por Cristo. Ministério da Palavra. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Muito bem, graças a Deus. O que ganha alma é sábios. Estamos aí vivendo em nosso ministério o ano da evangelização. E vamos trabalhar muito aí com esse ministério que Deus tem nos dado, o Correio de Deus. Não só aqui na Central, mas também em Cajazeiras, com o nosso Correio de Deus, que é um grupo de evangelismo que Deus tem dado ao nosso ministério. Quero então lembrar a você, essa mensagem vai estar no Face da rádio, você poderá ouvi-la e também indicar para outras pessoas. Então as mensagens serão sempre de evangelismo, de edificação e de encorajamento. Cada uma mensagem que você ouvir nesse ano de 2014. Evangelista Ana, vamos chegando ao finalzinho da nossa participação hoje. Após você se despedir dos internautas, eu vou falar dos horários do nosso culto. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos tem dado. Graças a Deus pela certeza que o Senhor tem o comando e o controle de todas as coisas. Pela certeza que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Ele está agindo e agindo Deus, quem impedirá. Graças a Deus pela vida, pela esperança, pela fé, pelo chamamento, pela vocação. Graças a Deus por Jesus, nosso único mediador e Senhor. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará. Então, é bom ser cristã, é bom ser cristão, é bom ter chamamento e vocação. E por tudo isso, nós damos graças a Deus. Eu me lembro bem que em todas as coisas, por menores que fossem, Jesus sempre dava graças. E todas as vezes que Ele dava graças, as coisas pequenas se tornaram grandíssimas. Dê graças a Deus. A nossa vitória está em dar graças a Deus. Queridos, a graça e a paz de Deus. Amém. Então nós temos o Ministério da Palavra. Você que entrou um ano sem congregar em lugar nenhum, queremos convidar você. Então nosso ministério fica na Rua Cônigo Pereira, número 128, no Largo dos Leões. Rua Cônigo Pereira, número 128, Largo dos Leões. Igreja Evangélica Vencedores por Cristo. Ela é mais conhecida como o Ministério da Palavra. Nós temos cultos quarta e sexta, às 19h30. E temos domingo, de 9 da manhã a 9h30, um período de consagração. E de 10 ao meio-dia, o culto oficial da igreja. E agora, para o mês de fevereiro, nós estaremos dando início, no domingo à noite, num culto muito importante, que será um seminário chamado Verdades Básicas. Então será um seminário que nós estaremos dando um certificado para todos que irão participar desse seminário Verdades Básicas. Já vamos começar a fazer as inscrições para o domingo à noite. Então temos culto quarta, sexta e domingo de manhã, e em breve o nosso seminário à noite. Isso na Igreja Central. Mas nós temos também o privilégio de pastorear uma igreja em Cajazeiras, que na verdade nós também ministramos em Cajazeiras, auxiliados por outros pastores e também pelos diáconos em Cajazeiras. Em Cajazeiras 10, fica em frente à 13ª delegacia. Fica em cima do mercado, no primeiro andar, um Ministério da Palavra. Então aí os cultos, os dias são diferentes. Na Central, quarta, sexta. Em Cajazeiras, terça e quinta. E domingo é de 7 às 9 da manhã, o culto oficial. E à noite, às 19 horas,
o culto evangelístico, a em Cajazeiras 10. Quero também lembrar a vocês, a todos vocês, que vocês podem agora entrar no Face aí, na rádio, na página da rádio, e deixar o seu pedido, deixar o seu recado para nós. Eu tenho certeza que Deus usará os próximos programas para abençoar a sua vida. Tenham todos um dia maravilhoso, um dia abençoadíssimo, na presença de um Deus que não pode mentir. Graça e paz da parte do Senhor. Amém.